Beleza, galerinha? Eu fiquei um tempo aí sem gravar por algumas coisas da vida aí, mas voltei. Queria falar rapidinho algo com vocês, uma dica aí na área de adoração e louvor, ministério de louvor. E essa dica é: tenha mais de um ministro de louvor na sua igreja. Por quê? Eu vou ser bem breve. Eu vou falar dos pontos negativos, primeiro, de se ter apenas um ministro de louvor na sua igreja. O primeiro problema que surge é que esse ministro de louvor é um ser humano comum que tem no seu dia a dia, no emprego, em casa, com a namorada, enfim. Possivelmente ele não estará bem todos os dias. E vai ter dia que ele vai estar com o coração amargo, com o coração não bem para isso, e ele vai ministrar e vai afetar toda a adoração da igreja como está o coração dele. Tem uma passagem bíblica que Deus falou para Moisés assim, lá diante da sarça que pegava fogo: põe a mão no seu coração. E ele pôs. Depois ele disse: agora olha a sua mão. Ele olhou e estava leprosa. E ele mandou pôr a mão de novo e ela já não estava mais leprosa. E eu acredito que tudo que Deus faz não é sem sentido. Ele sempre quer dizer alguma coisa. E eu acho que ali ele estava ensinando algo pra gente. Como estiver o seu coração, assim estará as suas obras. Então, tem dia que a gente não está com o coração bem e a gente não deveria ministrar, a gente deveria ser ministrado. Então, quando se tem um ministro só, você corre o risco de colocar uma pessoa que não está bem para estar ministrando sobre a igreja. Esse é o primeiro grande problema. Segundo, geralmente esse ministro de louvor ele vai se apegar a um estilo musical e vai se apegar a algumas bandas. E ele vai ministrar sempre essas músicas e vai saturar a igreja com aquelas músicas de sempre, com aqueles ministérios de louvor de sempre, e não vai conseguir agradar em termos, né? Não vai conseguir agradar todos os irmãos. Tem alguns irmãos que não se sentem bem adorando com aquele estilo musical. E isso vai saturando a igreja e faz com que algumas pessoas que ainda são neófitas na adoração não consigam se abrir para adoração, porque elas se saturam daquele estilo musical, se saturam daquelas músicas daquele tal grupo, porque é tendência de um ministro de louvor viciar naquele estilo musical e acabar ministrando só aquilo, porque ele acha legal, então ele quer ministrar para toda a igreja sempre a mesma coisa. E esse é o segundo grande problema de se ter apenas um ministro na igreja. O outro grande problema é o inchaço que isso causa no coração desse ministro, de orgulho, porque vai fazer com que ele se sinta o único que traz a glória de Deus para a igreja, o único que é capaz, e a própria igreja vicia nisso. E isso traz o problema de que se um dia aquele cara faltar, a igreja se perde na adoração, porque ela está acostumada que aquele cara seja o único que ministra. Então eles acham que ninguém mais é apto para isso, porque a direção da igreja acostumou a igreja a adorar com aquele cara. Então, se um dia ele faltar, vocês vão ficar perdidos, vocês não vão conseguir ministrar, porque a igreja acostumou com aquele cara. E isso é muito danoso, é muito ruim. E isso causa entristecimento no coração de outros ministros de louvor potencialmente ali dentro da sua igreja. Pessoas que são potencialmente ministros de louvor, ou potencialmente músicos, ou potencialmente pessoas que cantam, elas vão se sentir não utilizadas lá dentro, porque elas estão lá e estão vendo sempre a mesma pessoa atuando e elas mesmas não podem atuar. E isso é mal, é ruim, acaba afastando as pessoas e você acaba perdendo talentos gigantes dentro da sua igreja por esse motivo. Eu vou ficar nessas três coisas ruins. E contraposto a isso, lógico, antagônico a isso, então tem os benefícios de ter mais de uma pessoa na equipe de louvor. Os grandes ministérios de louvor aí que você vê aí ao redor do mundo, que são influências para outras pessoas, inclusive Jesus Culture, você vê que existem vários ministros. E tem uma igreja que eu acho bacana, duas igrejas que eu acho bacana, que eles põem vários ministros que vão revezando durante a adoração. Ações de Deus, o Apóstolo L, e o Altar da Adoração lá em Caçapava. São duas igrejas que os ministros vão interagindo entre eles e ministrando, cada um no seu estilo, cada um com aquilo que Deus deu. E isso é muito bacana. Primeiro, porque quando um ministro não estiver bem,
consigo mesmo, não estiver bem com a família, não estiver bem para ministrar no dia, existem outros que podem ministrar no lugar dele. Então ele pode ficar no cantinho dele e a adoração não vai parar por isso. Então sempre haverá alguém com o coração disposto para ministrar para a igreja e assim a adoração sempre vai fluir. A atmosfera de adoração lá na altar da adoração é maravilhosa. Eu vi lá a adoração, é maravilhosa, um mover magnífico. Por esse motivo, porque sempre tem alguém ali que está com o coração pronto para isso, por haver opções de ministros de louvor. A outra coisa é que cada um no seu estilo vai trazer vários tipos de músicas e vai acabar abrangendo todos os gostos da igreja, todas as pessoas vão adorar porque alguém vai se identificar com algum ministro de louvor e isso vai fazer com que a igreja adore com vontade, com amor e com fogo. Lá na igreja, por exemplo, no altar da adoração, o pastor Jesus ele gosta mais dos louvores mais antigos, outros gostam dos louvores mais novos, outros gostam dos louvores mais espontâneos, e assim toda a igreja adora durante a adoração, no revezamento dos irmãos, e isso é maravilhoso. E a outra coisa é que a igreja não fica presa a um só ministro de louvor. Então, quando falta um, tem outro, quando falta outro, tem outro, e a adoração segue em diante, e eles nunca vão se perder na adoração. E isso também tem a ver com o fato de estar utilizando todas as pessoas que têm esse chamado na igreja, dando a chance deles experimentarem o seu chamado. Isso é maravilhoso, porque a experiência em se viver um ministério é o que vai fazer a pessoa conhecer o seu chamado. Apenas teoricamente ela não vai conseguir conhecer o seu chamado, ela só conhece experimentando. E se ela não tiver a oportunidade de experimentar o seu chamado numa igreja, ela é inútil naquela igreja. E eu acho que ser inútil numa igreja faz com que você nem devesse estar lá. Porque Paulo fala que Deus dá o dom segundo a graça para cada um para o que for útil. Então se ele te deu dons e você deve ser útil, se você não é útil naquela igreja, não precisa de você, você deveria estar em uma que precise de você, para que o seu dom flua lá. Então, o Ministério de Louvor, que tem vários ministros de louvor, é uma igreja que aproveita o chamado de todos, que aproveita os dons de todos, e isso é magnífico, fenomenal. Então, essa é a minha dica. Eu queria dizer que não é uma dica qualquer. Eu tenho... eu fui líder de louvor por 10 anos e pude errar bastante e presenciar erros que me dão a capacidade de poder hoje te dar dicas para que você não caia no mesmo erro. Então quem viveu dentro do Ministério de Louvor por um período como esse, cometeu erros o suficiente para poder ajudar outros a não cometerem o mesmo erro e presenciou o erro o suficiente para que outros não vivam o mesmo erro. Então é isso aí. Deus abençoe. O que for bom para você aí você pega. Tamo junto. E ano que vem tem novidades bacanas aí, uma escola que vai surgir aí, muito legal. Eu vou estar falando melhor aí em outro vídeo. Deus abençoe. Abração, galera. Compartilha aí o vídeo com quem você acha que deveria assistir. Tamo junto.